Boa noite, turma, beleza? Ó, vamos continuar, então, ainda nessa parte de escoamento, a nossa aula 3. Como eu falei para vocês, eu estou preferindo a qualidade do que quantidade. Vamos primeiro começar corrigindo os exercícios da aula passada, que eu sei que a maioria aí tentou fazer, né? Conseguiu fazer. Como é que foi esse retorno aí? Conseguiram fazer tudo? Professor, consegui fazer a segunda e a terceira com tranquilidade. A primeira aí eu demorei um pouquinho até pegar o pulo do gato, mas fechei. E a quarta e a quinta eu dei uma olhada, dei uma lida e não consegui desenvolver. Então vamos entender ela todas as questões agora. Ó. A primeira questão era essa daqui, ó. Calcular o tempo que levará para encher um tambor de 214 litros, sabendo-se que a velocidade de escoamento do líquido é de 0,3 metros por segundo e o diâmetro do tubo conectado ao tambor é igual a 30 milímetros. Primeiro, vamos ler de novo pausadamente. Ó. Calcular o tempo. Então, ó, é o ΔT aqui que ele quer achar. Para encher um tambor de 214 litros. Litros é a unidade de volume. Então, ó, o volume, 214 litros. Pelas tabelas de conversão, se eu for converter ele para o sistema internacional, é só dividir esse valor aqui por 1000, que aí eu acho 0,214 metros cúbicos. Sabendo-se que a velocidade do escoamento, ó, V, é 0,3 metros por segundo, e o diâmetro do tubo, 30 milímetros, ó, diâmetro 30 milímetros, que é a mesma coisa passando para o sistema internacional, 0,03 metros. É pegar esse valor e dividir por 1000 também. Bom, para nós calcularmos essa parte aqui do tempo, nós temos duas fórmulas para a vazão que a gente viu na aula passada. A vazão em volume, que é Q ponto é área vezes a velocidade, e a vazão dada em volume, que é V sobre o ΔT. Então, ó, eu posso mesclar essas duas equações e colocar numa só. Porém, eu prefiro primeiro calcular a vazão dessa primeira equação, para depois substituir aqui e calcular o tempo. Mas para isso, ó, na primeira aqui eu não tenho a área. Só que a área, ele falou, é um tubo. A área do tubo, como a gente viu na aula passada, é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, vamos lá substituir. 3,14 vezes 0,03 ao quadrado sobre 4. Essa multiplicação toda aqui em cima vai dar 0,002826 dividido por 4. Ao dividir tudo isso aqui por 4, a área vai dar 0,0007065 metros quadrados. Aí eu vou pegar esse valor e substituir nessa equação. Ó. Então, meu Q ponto vai ficar esse cara todo da área vezes a velocidade, que é 0,3 metros por segundo. Ao multiplicar tudo isso daqui, ó, o meu Q ponto vai dar um valor aproximado de 0,00021 metros cúbicos por segundo. Pego esse valor, substituo nessa segunda equação, aí vocês vão ver que é o seguinte, ΔT vai ser volume sobre o fluxo, o meu volume é 0,214, porque está no sistema internacional, e divido por esse cara aqui. Então, meu ΔT vai dar 1019 segundos. Acabou. Como ele não pediu para você botar em minuto ou hora, deixe em segundo, que é a unidade do sistema internacional, ok? Alguma dúvida nessa primeira questão? Não, né? Beleza. Vamos para a segunda. Ó, a segunda está aqui. Ó. Calcule a vazão em massa de um produto que escoa por uma tubulação de 0,3 metros de diâmetro. De novo, ele está dando o diâmetro e a tubulação. Então, a gente sabe que isso daí vai precisar calcular a área. Sendo que a velocidade de escoamento é igual a 1 metro por segundo. Já está dando a velocidade também. Ó. Dados, massa específica do produto, 1.200 kg por metro cúbico. Essa massa específica é a mesma coisa que a densidade. Então, para calcular a vazão em massa, nosso Q ponto
é ρ vezes A vezes V. O diâmetro, 0,3 foi o dado que ele deu, velocidade 1 e o ρ, 1.200. Então, a mesma coisa, só está faltando calcular a área para depois substituir aqui. Ó. Então, a área πd ao quadrado sobre 4, que é igual a 3,14 vezes 0,3 ao quadrado sobre 4. Multiplicando tudo em cima, vai dar 0,2826 dividido por 4. A área, então, vai ficar 0,0765 metros quadrados. Pego agora esse valor com os outros dados, substituo na fórmula e já vou ter a vazão em massa. Ó. 1.200 vezes 0,07065 vezes 1. Ao multiplicar tudo isso, o Q ponto vai dar 84,78 quilogramas por segundo, porque a vazão em massa é a massa sobre tempo. Alguma dúvida nessa questão? Perfeito. Próxima questão, então. Terceira questão. Ó. A vazão volumétrica de um determinado fluido é igual a 10 litros por segundo. Determine a vazão máxima desse fluido, sabendo-se que a massa específica do fluido é de 800 kg por metro cúbico. Ó, o fluxo, a vazão em volume que ele te deu, 10 litros por segundo. Divide esse cara aqui por 1.000, você tem 0,01 metros cúbicos por segundo, que é a unidade de volume no sistema internacional. O ρ é 800 kg por metro cúbico e ele quer a vazão em massa. Bom, só voltando um pouquinho aqui. Ó. No exercício anterior, a vazão em massa era ρ vezes A vezes V. Só que A vezes V é a nossa vazão em volume. Que nesse exercício aqui ele já deu a vazão em volume. Então, posso reescrever que a minha vazão máxima é apenas o ρ vezes a vazão em volume. Vou pegar 800 e multiplicar por 0,01. Minha vazão máxima é 8 kg por segundo. Só isso. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, beleza. Vamos para a próxima questão. Essa daqui ó, já começa a complicar um pouquinho. Ó. Ele diz o seguinte, ó, a figura abaixo apresenta um sifão. Aqui está um sifão, para drenar a água daqui para lá. Sabendo-se que a pressão no ponto S do sifão deve ser maior que menos 60 kPa, em pressão relativa, e desprezando as perdas de carga, determine a velocidade da água. Desculpa, pessoal. Ele quer a velocidade da água, sendo que ele me deu γA de 10 newton por 10 elevado à quarta newton por metro cúbico no sifão e a máxima altura em que o ponto S pode ter relação com o ponto A. Bom, são dois, já é um problema aqui de hidráulica mesmo e na mecânica. Então, o que nós poderemos fazer? Ó? Primeiro, nós temos dois pontos, o ponto A aqui em cima e o ponto B aqui embaixo, que é onde está sendo jogada a nossa água, o nosso líquido. Né? Então, o que acontece? Quando nós fizemos isso, nós vamos escrever para o ponto A as equações de Bernoulli, ou seja, em relação à altura, em relação à pressão, em relação à velocidade, à parte cinética, e a mesma coisa aqui no ponto B. Então, da fórmula que nós vimos lá de Bernoulli, nós tínhamos o seguinte, ó, era a nossa altura ZA mais VA ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em A sobre aquela perda de carga γA, tem que ser igual a mesma coisa, só que em B. Aí, ó, como PA e PB é igual a pressão atmosférica, ó, voltando lá para o desenho, aqui é ar, aqui é ar, é a mesma pressão. A velocidade em ar, inicialmente, o fluido ele está parado. Aqui, ó, ele está parado. Quando você coloca aqui, vai começar a drenar, que aí são outros 500 que vai começar a pegar. Mas, inicialmente, ele está com a velocidade zero. Então, ó, e a altura ZA que ele te deu é 1,6 metros. Ó, é o que a gente tem aqui, ó, até o ponto A. Nós vamos pegar esse ponto aqui embaixo como referência.
Então, vamos lá. Com isso, ó, se a pressão atmosférica é igual a B, esse da lado aqui é igual a esse. Então, eu posso cortar esses dois carinhos. A minha velocidade em A é 0. A minha altura em B é 0 porque eu estou pegando ali embaixo como referência. Então, a única relação que sobrou nessa equação de Bernoulli foi que a altura de A seria igual a VB ao quadrado sobre 2G. Passo 2G para lá, tu vai ter que a velocidade de B é 2GZA. Tu tem o G, que vale 10, que é a gravidade, quando ele não fala nada é 10. E a altura ZA, que é 16. Então, tu vai ver aqui, VB é raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 1,6. Então, VB vai ser raiz quadrada de 32. VB é um valor aproximado de 5,66 metros por segundo. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, beleza. Vamos fazer agora para o sifão, para achar aquela altura do sifão. Vamos pegar em relação ao ponto A, ó, a máxima altura de S que pode ter em relação ao ponto A. Então, agora, a minha referência é esse carinha aqui, e eu vou querer pegar esse pedaço aqui, que é o ZS, ok? Se esse cara aqui é minha referência, eu não tenho pressão, a minha pressão atmosférica é 0, não é 0. Meu valor da minha pressão é 0, a minha altura é 0 e eu não tenho velocidade porque o fluido está parado. Então, automaticamente, quando eu escrever a equação de Bernoulli, para o ponto A, eu só vou ter o valor de 0. E para o sifão, eu tenho a altura do sifão, eu vou ter a velocidade de água que passa no sifão, porque no sifão a velocidade ela é constante. Então, eu vou ter VB ao quadrado sobre 2G, menos a pressão do sifão. Por que menos aqui? Porque ele disse lá no exercício, ó, a pressão no ponto S do sifão não deve ser maior que esse. Então, esse cara aqui é o máximo que pode suportar. Então, na fórmula era mais, mas aí mais com menos, menos. 60 vezes 10 ao cubo, por quê? É 60 quilopascal, ok? E aqui embaixo, sobre o 10 à quarta, que é o gama. O gama é a constante em todo ele, por causa que é o líquido. Então, aqui agora virou só fazer conta. Ó. Passar a altura do sifão para o outro lado dá negativo. Aqui, ó, esse cara aqui ao quadrado, se vocês reverterem aqui a conta, vai dar 32. Então, tu vai ter 32 sobre 20, que o G é 10, menos, ao fazer essa conta aqui, ó, 10 elevado a 4, passa para cima, 10 a menos 4. 3 menos 4 menos 1. Tu vai andar uma casa para a esquerda, vai dar 6. Então, vai ficar 32 sobre 20 menos 6. Então, menos a altura do sifão é 1,6 menos 6. Aí isso aqui vai dar menos 44,4, menos com menos mais. Então, minha altura do sifão, 4,4 metros. Alguma dúvida nessa questão? Não? Então, beleza. Vamos para a quinta questão. A quinta questão também é um outro princípio parecido aí de vocês. Ó. É um tubo escorregando o fluido. Pode ser até o próprio lance da caixa d'água. Só que aqui ele está dizendo, ó, álcool cuja densidade da massa é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, já vai passar isso aqui para quilogramas metro cúbico. Está passando através de um tubo, como mostrado na figura. A seção reta do tubo A é 2 vezes maior que a do tubo B. Então, ou seja, a área de A é 2 vezes a área de B. Em A, a velocidade VA é de 5 metros por segundo. Aqui, ó, o álcool está escorrendo a 5 metros por segundo. E a altura de A, em relação ao solo, vale 10 metros. A pressão em A, PA, é 7 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Eu só não consegui colocar o cubo aqui no PowerPoint. Newton por metro quadrado. Se a altura B é de 1 metro, calcule a velocidade e a pressão em B. Bom, nessa questão aqui, tu vai usar duas fórmulas. A equação da continuidade e, em sequência, a equação de Bernoulli. Então, ó, o que nós vamos ter aqui? Ó? Primeiro, a densidade do álcool é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tu vai ter que multiplicar por 1000
para chegar em 800 kg por metro cúbico, para estar tudo no sistema internacional. A área de A é 2 vezes a área de B. Velocidade de A, 5, altura de A, 10, pressão em A, 7 vezes 10 ao cubo, altura em B, 1, então ele quer PB e VB. Da equação da continuidade, nós temos que a área de A vezes a velocidade A é igual a área de B vezes a velocidade de B. Substituindo essa relação aqui de A com B, tu vai ter 2AB vezes 5 é igual a AB vezes VB. Corta os ABs, só fica VB é 2 vezes 5, VB é 10. Achou já a primeira parte. E a segunda parte, a equação de Bernoulli, ela também pode ser reescrita. Aquele gama que a gente tinha aqui embaixo, multiplica toda ela. Então, é só multiplicar aqui. Então, eu vou ter a pressão em A, mais a densidade GH, mais ρVA sobre 2. Essa é a equação de Bernoulli no ponto A vai ter que ser igual à equação de Bernoulli no ponto B, com as mesmas grandezas. Você tem todas as grandezas menos o PB. O VB tu acabou de achar aqui. Então, o que eu vou fazer? Esses termos todos, eu vou passar o PB para o outro lado e tudo isso daqui para esse lado aqui, mas já respeitando os sinais e tudo, as trocas de sinais. E vou colocar em evidência esse termo aqui, ρGA com ρGB, porque ele tem o ρG em comum. Então, meu PB ele vai ser a pressão em A mais ρG, aí vai ficar HA menos HB, mais a mesma coisa aqui, ρ sobre 2 em evidência. Vai ser VA ao quadrado menos VB ao quadrado. Então, vamos substituir tudo e fazer a conta. Minha pressão em B vai ser 7 vezes 10 ao cubo, que é a minha pressão em A, mais 8.000, porque eu já estou pegando o ρ, 800, e o G, 10, 8.000. 10 menos 1, que é a diferença de altura, mais, ρ era 800, dividido por 2, 400. Que multiplica quem? VA ao quadrado. VA é 5. 5 ao quadrado, 25. Menos o VB ao quadrado. VB é 10 ao quadrado, 100. Então, esse termo aqui ele vai dar negativo. Então, vou ter que a minha pressão em B é 7.000, abrindo aqui, tirando a potência, mais 9 vezes 8.000, 72.000. Menos, ao fazer tudo isso daqui, vai dar 30.000. Então, no final, ao resolver essa conta toda, a minha pressão no ponto B é 49.000 newtons por metro quadrado. Beleza, galera? Alguma dúvida nesses exercícios? Esclareceu legalzinho? Então, beleza. Vamos, então, aqui começar a nossa aula. A nossa aula ela ainda vai fazer parte dos condutos forçados. Por quê? Eu vou botar o número de Reynolds, vou falar do número de Reynolds, do fator de Moody, do diagrama de Moody e do fator de atrito. Para isso, nós vamos entrar um pouquinho mais nessa parte de condutos forçados. Então, vamos relembrar. Condutos forçados são aqueles nos quais o fluido escoa com uma pressão diferente da pressão atmosférica. Ou seja, se tiver uma pressão diferente da de 1 vezes 10 a quinta pascal, esse fluido já está escoando dentro de um conduto forçado, podendo ser maior como em instalações de linhas de recalque ou menor como em instalações de linha de sucção. Ambos os condutos pertencentes a projetos de instalações de bombeamento, ok? Nós estamos vendo essa parte. Ou você coloca ou você retira o fluido. E os condutos forçados são geralmente circulares. Aí ele tem a seção, o L dele é maior ou igual a 4.000 vezes o diâmetro. Então, vamos lá. Número de Reynolds. O que ele é o número de Reynolds? Ele é uma relação existente entre as forças de inércia ou de aceleração e a força da viscosidade dinâmica que a gente viu na aula passada. Essa força de inércia, vocês lembram? É quem? Força resultante de Newton. Força de inércia é massa vezes aceleração, como a gente já tinha visto anteriormente em outras disciplinas. E a força de viscosidade era uma área vezes aquela viscosidade dinâmica vezes a variação, a taxa de variação do volume
no conduto, na linha de conduto DY. Pode ser dV dy ou dV dx. Se o escoamento for horizontal, dV dx. Se o escoamento for na vertical, como é na maioria dos condutos que a gente coloca uma tubulação, é dV dy. Isso daqui, vocês lembram, ó, esse cara daqui, ó, μ dV dy, é a nossa tensão cisalhante. Que aí só estou voltando para ver as formas que a gente viu na aula passada, tá? Então vamos lá. Vamos a legenda de que cada uma das coisas significa e a unidade. Ó. Fi é a chamada força de inércia. Fv é a força de viscosidade dinâmica. E ele tem unidade de força. Qual é a unidade de força? É o Newton. Ok? Deixa eu ver aqui, algum aluno falou. O Diego não está conseguindo entrar. Só um minutinho aqui, deixa eu pausar aqui rapidinho o vídeo. Pausa. Isso. Deixa eu só responder ele, pessoal. Bom, pedi para o Jorge dar uma... Aí, já foi, ó, viu? Beleza. Então, vamos continuar, né? Espera aí, deixa eu voltar lá.